Deus fazendo acepção de pessoas, amém? Então Tiago, neste momento, ele dá alguns exemplos. Ele diz: se por acaso chegar aqui em nossos templos algum irmão que esteja trajando com vestes de luxo, ou seja, anéis de ouro no dedo, e também chegar algum irmão com vestes simples, e vocês atentarem de diferenciarem uns com os outros, ou seja, vocês honrarem uns e desprezarem os outros, vocês cometerão acepção de pessoas. Então Tiago está dizendo para aqueles irmãos ali, e quando ele está dizendo aqueles irmãos, ele sabia que aqueles irmãos, eles estavam fazendo acepção de pessoas, ou seja, o rico que chegava ali, ele assentava em lugares de honra, e os pobres que chegavam ali, eles mandavam sentar pelo chão, ou muitas vezes ficar em pé. Então aqueles irmãos, eles precisavam de um tratamento da palavra de Deus, e Tiago é quem falou com eles: se por acaso houver dissensões entre vocês, vocês se tornarão como juízes de maus pensamentos. Ou seja, o Deus que eles proclamavam servir, o Deus que eles diziam ter fé, as obras que eles haviam cometendo não demonstravam o Deus que eles serviam. Amém? Então a nossa fé, ela não é demonstrada somente com os nossos lábios. A nossa fé é demonstrada com os nossos lábios e com as nossas atitudes. E a palavra de Deus vai falar conosco nessa noite, amém? Aleluia. E no versículo 5, Tiago, ele começa a falar com aqueles irmãos: aqueles que vocês desprezam, Deus escolheu eles para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu a todos que o amam. Ou seja, Tiago diz para eles: vocês desprezam esses pobres, esses homens simples, mas Deus escolheu eles para serem ricos na fé e herdeiros do reino que ele prometeu àquele que o ama. Amém? Aleluia. Aleluia. E no versículo 6, aleluia, Tiago ele disse para eles, disse assim: vocês desonram os pobres e não gostam de oprimir os ricos. Ou seja, vocês não estão desonrando os pobres, coitados dos pobres, mas vocês não gostam de oprimir os ricos. Ou seja, Tiago começa a falar com ele através da boca dos ricos, que vem a blasfêmia do nome que vocês andam invocando aqui no templo. Então Tiago está querendo dizer para eles: não é que Deus ele não ama o rico. O que o Tiago está querendo falar com os irmãos é que o mesmo Deus que ama o rico também ama o pobre. O mesmo Deus que ama o pregador também ama vocês que estão sentados ouvindo a palavra. Então, sobre nós nunca pode ter dissensões nem acepções de ninguém. Amém, meus irmãos? Aleluia. E no versículo 8, Tiago vai dizer assim: se vocês cumprissem a lei real, que é a lei de Deus, vocês amariam o seu próximo como a ti mesmo, e bem vocês fariam. Então Tiago está dizendo para eles: se vocês amassem a lei e cumprissem a lei de Deus, vocês amariam os seus próximos como a ti mesmo, porque está escrito que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o nosso coração e de tudo, e sobre tudo, e amar os nossos próximos como a nós mesmos. Então, se aqueles irmãos eles estavam fazendo dissensões entre uns aos outros, ele não cumpriria a lei de Deus, porque a lei de Deus manda amar a Deus e amar o teu próximo como a ti mesmo. E todo aquele que disse que ama a Deus, mas não ama o teu próximo, ele está negando a fé e não ama nem a Deus. Amém? Aleluia. Então, meus irmãos, ele conclui dizendo aqui no versículo 9, versículo 10 e versículo 11, ele diz assim, ele diz três coisas importantíssimas para nós e para aqueles irmãos também que cometiam aquilo. Ele diz assim: quem faz a primeira coisa que ele diz é essa coisa: quem faz acepção de pessoas comete pecado. Ou seja, quem faz acepção de alguém, independente de quem seja, comete pecado. E a segunda coisa: quem comete pecado se torna um descumpridor da lei. Aí ele começa a dizer: se vocês
cumprirem toda a lei e tropeçarem em um só ponto, você se torna um transgressor da lei. Amém? Então Tiago está falando com eles: se vocês que dizem cumprir a lei, cumprirem toda a lei, mas tropeçar em um só pontinho, vocês se tornam um transgressor e não cumprem a lei. Amém? E a Bíblia vai dizer, e a terceira coisa que ele vai dizer assim, que o mesmo Deus que disse que não cometeis adultério, também disse: não matarás. E se algum de nós não cometer adultério, mas matar, nós se tornamos também um transgressor. Então o que ele está dizendo? Que o mesmo Deus que diz que é pecado adulterar, também diz que é pecado matar, e também diz que é pecado fazer acepção de pessoas. Amém? Então, essas práticas do mal nunca podem estar sobre as nossas vidas. Nós temos que retirar, se por acaso vier sobre nós. Amém, meus irmãos? Porque o nosso Deus, Ele não faz exceção de ninguém. Ele ama tanto eu, como você e como todo mundo. Amém? E é por isso que Ele deu a sua vida por nós. Porque Ele nos ama. E mesmo que nós um dia fomos pecadores, e nós somos pecadores, Ele não olhou para os nossos erros. Ele nos deu mais uma oportunidade de servir a Ele. Amém? Aleluia. E no versículo 12 e no versículo 13, Tiago começa a dizer assim: assim falai e assim procedei, como devendo ser julgados pela lei da liberdade. Então ele diz assim: assim vocês falai, mas assim vocês procedei, e como ser julgados pela lei da liberdade. Ou seja, aqui vocês estão respondendo por liberdade, mas no versículo 13 ele diz: mas o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez a misericórdia, e a misericórdia que vem de Deus triunfará no juízo. Amém? Então, no juízo final não vai ter liberdade para ninguém. Deus vai julgar diante daquilo que nós praticamos aqui. E por isso que Tiago diz também que a fé sem as obras, ela é a fé morta. Ou seja, aqui no versículo 14 ele diz aqui, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras, porventura a fé pode salvá-los? Ou seja, Tiago está dizendo: meus irmãos, que proveito tem a fé sem as obras? Por acaso a fé pode nos salvá-lo? Não é somente pela fé que nós somos salvos. A fé é algo que consiste com as nossas obras que vai nos salvar. Amém? Ou seja, nós temos que ligar a nossa fé e juntamente com as nossas obras aqui na terra. Independente das obras que nós fazemos aqui na terra, aí sim nós alcançamos o reino de Deus, que Ele tem preparado para todos nós. Amém, meus irmãos? E ele dá um exemplo no versículo 15 também, dizendo assim: e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disserdes: ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que aproveito terá nisso? Então ele está dizendo: se o irmão chegar aqui necessitando de comer, e eu posso ajudar o meu irmão, mas em vez de ajudar, eu só falo ele: siga na fé. Eu nego a minha fé. Por quê? Porque eu não tive as obras, e a fé sem as obras, ela é morta. Amém? E aqui no versículo 17 ele diz: assim também a fé, se não tiver as obras, ela é morta. Aí no versículo 18 ele diz assim: mas dirá alguém: tu tens a fé, e eu tenho as obras. Mostra-me a fé sem as obras, e eu te mostrarei a fé com as minhas obras. Ou seja, se alguém disser aqui: eu tenho fé, e você dizer: eu tenho as obras e a fé, aí eu dizer para vocês: mostra-me a tua fé sem as obras, você não vai conseguir mostrar, porque tem que ter obra. Se não tiver a obra, não tem como mostrar a fé. E nós vamos aprender aqui mais. Ou seja, agora se eu quiser vir aqui e mostrar para vocês a minha fé que eu tenho em Deus, mostrar para Deus primeiramente, eu só vou conseguir mostrar para Deus através das minhas atitudes. Amém? Ou seja, se eu proclamar ter fé e não tiver a atitude que a palavra manda eu ter, eu não tenho fé. Amém, meus irmãos? E a palavra de Deus vai dizer aqui, o versículo 21
vai dizer sobre Abraão. Amém? Aí diz aqui: porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque. Bem vê que a fé cooperou com as obras, e que pelas obras e a fé foi aperfeiçoada. Amém? Então, quando Deus pediu Isaque em sacrifício, Isaque era quem? O filho que Abraão sonhou ter. Mas quando Deus pediu Isaque em sacrifício, se Abraão não tivesse ouvido o que Deus tinha feito, ele não comprovaria para Deus que ele realmente tinha fé em Deus. Então, para Abraão mostrar para Deus que ele realmente tinha fé nele, Abraão teve que pegar Isaque, preparar o altar. E a Bíblia diz que quando Abraão ele preparou o altar e colocou Isaque e já ia sacrificar Isaque, o anjo de Deus veio e disse assim: aleluia, ele está aqui. Aleluia, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia nos diz aqui: glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. A Bíblia vai nos dizer aqui, ó: mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse a Abraão: Abraão, e ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda as tuas mãos sobre o moço, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e que não me negaste o teu filho único. Amém? Então, para Abraão mostrar a Deus que ele realmente tinha fé nele, Abraão teve que colocar Isaque sobre o altar e ter a coragem de querer sacrificar ele. Amém? Então, assim também é a nossa fé. Quando Deus falar conosco, faça isso, nós só demonstramos para ele que nós temos fé nele quando nós temos a atitude de fazer aquilo que ele manda. Amém, meus irmãos? Glória a Jesus. E a Bíblia vai dizer que fora isso não tem como cumprir a lei e nem agradar a Deus. Amém? As nossas obras têm que andar alinhadas com as nossas atitudes. Amém? Eu gostaria de convidar os irmãos a ficar de pé, né? E iremos louvar a Deus e agradecer a Deus por essa palavra maravilhosa que Ele tem colocado em nossos corações. Amém? Quem aprendeu com Jesus nesta noite, diga glória a Deus. Aleluia.